Você pode aplaudir Jesus? Muito obrigado, eu agradeço pelo aplauso. Agora você aplaude a Jesus, por favor. Mais forte, para Jesus. Aí. Obrigado, Lê. Deus abençoe. Que alegria estar aqui novamente. Que bom ver vocês. Ô, Diogo, você que está aí, né? É o Diogo? Coloca aquela imagem dessa nova saga que nós vamos viver daqui para frente. Para nós. Deixa ela aqui no telão, por favor. Só para frisar na mente da nossa turma. Aleluia. Olha para essa pessoa do seu lado e fala assim: Jesus está na mesa. A mesa. Esse Diego é fera, né, Diego? Você, né, Diego? Obrigado, hein, cara. O Diego, ele é o Picasso do marketing. O Diego é fera. Obrigado, Diegão. Amém? Gente, sejam bem-vindos. Você que está aqui primeira vez, segunda, terceira, você que é da casa. Nós estamos começando nesse sábado essa nova série de ministrações, dessa nova saga, chamado A Mesa. Nós estamos vivendo já, hoje é o último sábado de novembro. Louvado seja Deus, que nós estamos chegando em dezembro. Deus é bom, né? E esse tema, esse direcionamento que o Senhor tem colocado ao meu coração, ao coração nosso da liderança, falando da mesa, é de fato trazer o último ato de Jesus sobre a terra. Quando Jesus está à mesa, Ele vai nos ensinar a compaixão, Ele vai nos ensinar o próprio memorial dele, que é a ceia. E falar sobre esse tema no final de ano, nós vamos ter a partir de agora, esse é o primeiro, vai ter um segundo e terceiro e último sábado. E eu queria te convidar, como já hoje você está aqui, nesses 3 últimos sábados que vamos viver, vai ser algo muito poderoso. Até o final, que é o terceiro sábado, que vai ser no dia 13/12, nós vamos montar um cenário, nós vamos participar da mesa, e eu queria convidar você, que você convidasse mais um. O Espírito Santo tem nos levado a isso, a mesa, de fato. Sabe quando você chega, igual hoje, mês cansado, quem mexe com vendas aqui, mexe no comércio, você sabe qual é a loucura da venda, você chega no final, bateu meta ou não bateu, né? Depende do seu mês. E você chega na sua casa, na mesa, e vai almoçar com a sua família, e você vai dar aquele... A mesa, ela representa muito na minha vida, nas nossas vidas como igreja, como Jerusalém. E falar sobre esse tema, de fato, é ir à mesa, como lá no caminho de Emaús, quando eles veem Jesus partindo o pão, dando a ceia, e os corações deles começam a queimar. Ir à mesa é encontrar Jesus, ir à mesa é desabafar com Jesus, ir à mesa, de fato, é ser direcionado por Jesus. Então eu quero que você segure na sua cadeira aí, que você se sinta, de fato, sentado à mesa, e que Jesus possa nos direcionar nessa noite. Eu queria que você fechasse os seus olhos apenas por alguns segundos. Espírito Santo, eu quero que seja marcado no coração dos teus filhos e filhas que aqui estão, que estar na mesa é encontrar o Senhor. Estar na mesa é entender o propósito, não nosso, mas o propósito do Senhor. E o propósito do Senhor para as nossas vidas. Os teus discípulos, o que vamos ouvir hoje, não entendia a preparação da mesa e a preparação do teu propósito, de falar até mesmo da sua morte numa cruz. Até alguns não queriam que o Senhor subisse à cruz. Mas quando o Senhor revela o propósito, talvez a dúvida, o medo no coração de muitos, era não permitir tal atrocidade, mas era da vontade do Senhor. Era da vontade dos céus que o Senhor estivesse à mesa, preparando ela e declarando o propósito dela. Então, nessa noite, sentamos à mesa, entendendo qual é o desígnio da sua vontade para as nossas vidas, nessa reta final de 2025, para esse começo de 2026 que se iniciará em nossas vidas. Nós sentamos à mesa nessa noite para ouvir o Senhor, em nome de Jesus. Amém? Olha para essa pessoa lá do seu lado e fala assim: a mesa sem Jesus
É só uma mesa. Há um livro que eu estou lendo que ele fala bem assim, liderando para o futuro. E liderar para o futuro, nesse livro ele vai falar bem assim, não adianta falar do futuro se o futuro não está na mesa. E ele vai trazer uma analogia de Davi. Lembra quando Samuel sai para ir à casa de Jessé? Isso, eu sou ruim com o nome, mas isso. E ele está lá, vê o primeiro filho, o segundo filho, o coração de Samuel se alegra por alguns filhos, mas o próprio Deus fala assim, ninguém. E o pai dele fala assim, tem um que está lá no campo. Então, estar na mesa para falar de futuro, se o futuro não está na mesa, se torna apenas uma mesa. Então, hoje você está na mesa, e eu declaro em nome de Jesus que você e eu somos os Davis dessa mesa. Você está na mesa, você é o futuro dessa mesa, e é por isso que estamos hoje aqui, porque Ele nos amou primeiro, e nos proporcionou a viver a mesa. A mesa da última ceia é mais do que um momento histórico, é mais do que o próprio Picasso pintou, talvez essa obra de arte, que hoje eu chamo de Diego, e também tem o Picasso que fez ela. É um memorial eterno do amor, da entrega, da nova aliança, que Jesus estabeleceu entre Deus e a humanidade. Para compreender o seu significado, precisamos olhar o que aconteceu antes, durante e depois da mesa. Então hoje eu vou ser breve ao nosso entendimento, porque eu preciso que a sua atenção seja de fato a importância do que vamos viver durante a mesa. E o que Deus tem nos designado essa nova série. Hoje eu quero falar do antes da ceia, do antes de Jesus chegar à mesa, do preparo que de fato Jesus teve que fazer antes de tudo isso, todo o propósito, o desígnio dele de ir à mesa e anunciar a sua morte. E talvez, calma, você vai entender no final, talvez hoje, talvez no próximo sábado ou no último, o porquê ir nessa mesa, entender o preparo dela de antes de chegar nela. A mesa é mais do que um marco histórico. Esse último ato de Jesus estar na mesa, é de fato de falar da eternidade do seu propósito. E hoje Jesus está nos convidando à mesa. Olha que poderoso. Você pode abrir, ou você que tiver, que se puder jogar no telão, Diogo, 2 Coríntios capítulo 5, verso 18 ao 19. Antes da ceia, a preparação da reconciliação. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 18 ao 19. Você que trouxe a sua Bíblia também puder abrir. 2 Coríntios capítulo 5, verso 18 diz bem assim: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Próximo. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Olha para essa pessoa do seu lado e fala assim: é geral, é todo mundo, é a galera. É o cara da esquerda e da direita. É o que torce para o Palmeiras, que acabou de perder. E eu sou palmeirense, estou triste com isso. É o flamenguista. Então, o que Deus fez é, estando em seu Filho Cristo, Ele reconciliou o mundo. Não, olha isso é muito poderoso. Eu vejo Jesus sentado agora na mesa e nos ensinando. Eu não lhes imputei, eu não coloquei em crédito o pecado de ninguém. Imputando os seus pecados, impôs em nós a palavra da reconciliação, o verbo da reconciliação, o reconciliar. Então hoje o que eu quero frisar na nossa vida é o antes da mesa. Jesus viveu os seus 33 anos, Ele vai cumprir o seu ministério a partir dos seus 30 anos. Mas antes de tudo isso, Ele não se revelava. Quem assistiu The Chosen, ama assistir, aquela série dá vontade de assistir toda hora. Eu choro a cada uma é um choro novo. Eu já sou chorão, é muito bacana chorar.
Então, antes de Jesus ir à mesa, ele se prepara, ele como um cordeiro pascual, ele como um verdadeiro libertador, ele traz o preparo. Nós vamos chegar lá e vamos entender. Então, pode deixar 2 Coríntios, capítulo 5, 18 e 19. Eu vejo Jesus ensinando, a palavra fala que Jesus sentava à mesa, e ele, ensinava, ele direcionava, e antes de tudo isso acontecer, eu vejo Jesus testemunhando com a sua própria vida. A Bíblia fala que ele crescia em graça, ele crescia em sabedoria, ele se preparava, é muito poderoso, o seu batismo, João Batista, quando ele está lá, nesse a ser batizado, vem de fato uma pomba, e ele fala, não, esse é o Espírito Santo, esse é o meu filho, a quem eu tenho prazer, a quem eu tenho alegria, esse é o meu escolhido, é esse que está despojando a sua glória, despojou do seu poder, deixou como nada, agora se tornou de fato homem, hein? Eu vejo Jesus preparando. Dá um aplauso pela vida do Vini. Obrigado. Eu vejo Jesus de fato ensinando isso, mas todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. Eu vejo esse preparo diante da mesa, de ir antes à mesa. É o que está acontecendo aqui. Você não está vendo nenhuma mesa, mas nos próximos sábados eu queria que você estivesse aqui. Eu quero te preparar antes de nós irmos à mesa, antes desse ato simbólico, antes de fato você entender. Pastor, bora lá. Antes de Jesus reunir os seus discípulos, havia um ambiente de preparação, de um cumprimento profético. A mesa da ceia, ela não vai acontecer em todos os momentos de Jesus, ela vai acontecer em momentos proféticos. E o que é eu amo profético porque eu sou profeta, e o profético não é revelar seu CPF, ó, que eu amo isso, hein? Eu sou do Reteté, Assembleano Origem. E eu amo isso, mas o profético é viver e dizer o que está escrito. Se tudo que eu falar do profético não estiver fundamentado na palavra, é qualquer outra coisa menos o profético. E o profético é dizer o que está escrito. Então Jesus, ele é o filho de uma viúva. O menino se deu, ele nasceu. Esse Jesus, ele começa a ser preparado. É muito poderoso quando até mesmo, se eu não for o Harry ou o apóstolo André, vai falar da família de Jessé, da família de José, o seu pai e Maria, falando sobre a descendência de Jesus, falando da genealogia de Jesus, e todas as tribos possuíam um livro, e quem estava com o livro de Isaías era a família de José. E quando Jesus, você puder abrir a sua palavra, e deixa eu achar aqui, em Isaías, eu acredito que é 61, meu amigo Diogo que está aí, Isaías 61, se aparecer no telão, vocês dão um amém aí. Isaías 61, verso 1. Jesus pega o livro, está em uma das tribunas, e ele mesmo vai falar Isaías 61. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Olha o nível de libertação do Messias, do grande Messias que viria. Então vamos ler de novo. O Espírito do Senhor estava sobre quem? Sobre Jesus, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos. Olha o nível, ele me chamou para pregar aos mansos. Aí vai subir, enviou-me a restaurar os contritos de coração, subiu mais um degrau, e proclamar a liberdade aos cativos, a abertura de prisão aos presos. O próximo versículo, por favor, Diogão. A pregar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os tristes. Próximo, por favor. E ordenar acerca dos tristes desse ano, que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Jesus pega esse Isaías e ele começa a dizer à tribuna, ele começa a cumprir o profético. Então, antes de ir à mesa, há um cumprimento da palavra, é um cumprimento do profético. Eu quero te dizer algo de Deus: você é um cumprimento do profético. Jesus naquela cruz, ele estava dizendo o que está escrito: eu vim morrer pela humanidade.
Uma pessoa que vive sem um desígnio, sem um propósito na vida, é como caminhar como morto. Se você não entende o seu propósito, se você não entende aquilo que você veio fazer nessa terra, se você de fato não entende que a mesa, nós vamos falar sobre isso, é o lugar onde eu preciso ter o ponto de todo o ressignificado da minha vida, porque a mesa representa comunhão, a mesa representa significado de vida, a mesa representa alimento, pão, alegria, a mesa representa a família. Então Jesus está te chamando à família, Jesus está te chamando à mesa. Então antes de Jesus ir à mesa, ele cumpre o profético. Há uma preparação antes de tudo isso. Olha que poderoso. Então é uma preparação, é um cumprimento do profético. Era a Páscoa judaica. Jesus sabia que o seu tempo havia chegado. De todo o seu preparo de ano, da preparação antes de chegar à mesa, Jesus agora vai preparar a mesa diante de um tempo muito forte, diante da nação de Israel. Era a Páscoa. A Páscoa nós entendemos que é a passagem, a libertação. Jesus anunciou que a sua hora estava próxima, Mateus 26, 2. Sabeis que daqui a 2 dias será a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Antes de Jesus estar na mesa, diante de tudo isso, ele já estava anunciando a sua morte. Ele estava preparando o profético. Ei, tudo o que está acontecendo em 2025 na sua vida não é ocasional, há um propósito. Eclesiastes nos ensina que tudo debaixo dessa terra tem um tempo determinado de Deus. E eu quero te dizer, se você hoje chegou aqui sem um propósito, pensando que a dor, a aflição da sua vida, a angústia dela, é para te afastar de Deus, não, ao contrário disso, ei, Deus está te chamando para você que está cansado, você que está oprimido, você que não está entendendo nada, você que está vivendo de fato dores, ei, Deus está te chamando à mesa, pedindo a reconciliação. Chega perto dele, olha a pessoa do seu lado e fala assim: Jesus está te chamando à mesa. Então antes da mesa há um preparo. Jesus ele começa a cumprir o profético. Sabe, os líderes religiosos conspiravam contra ele. Mateus 26, 3 ao 4. Mateus 26, 14 e 15. E Judas foi falar com os principais sacerdotes, e eles lhe pesaram 30 moedas de prata. Ei, antes de tudo isso, o traidor já estava no seu coração designado a trair o próprio Messias. Ei, sabe o que é poderoso? É que nós vamos entrando em algumas conversas. É que mesmo diante da mesa há traidores, mesmo diante da mesa há aqueles que matam o seu próprio Messias, há aqueles na mesa. Mas sabe o que é mais poderoso ainda? Ele não deixou de morrer, mesmo pelos traidores, mesmo por usurpadores, mesmo pelos mentirosos, mesmo por aqueles que não, virariam as costas. Ei, ele morreu, ele se pudesse, ele faria de novo, porque a mesa representa a reconciliação, não do homem com Deus, mas de Deus com o homem. Você me entende? Você me entende? Fala um amém. Agora o negócio vai começar a esquentar. Jesus instrui os seus discípulos a prepararem o local da ceia. Não é qualquer lugar. Gente, o que Deus está nos proporcionando a esse direcionamento, e isso eu falo diante de Deus, isso é o profético. Eis que tudo se faz novo. Jesus está nos chamando hoje à mesa, caminhando novembro, agora dezembro. Quem gosta de comer um peru aqui? É maravilhoso. Peru assado, recheado, aquela farofa maravilhosa com banana. Quem gosta de uva passa? Época de uva passa, nunca se vê tanta uva passa. O que Jesus está nos chamando à mesa é para preparar ela, é para de fato preparar o nosso coração do que vai acontecer a partir da mesa. É para a partir desse momento, eu vejo Jesus sentado, aquela imagem, depois coloca. Para frisar novamente, Jesus no centro da mesa, seus discípulos atentos ouvindo, o traidor também estava lá ouvindo, colocou a mão no prato, servia Jesus.
falava com Jesus. Eu vejo Judas Iscariote trazendo a dor ao seu Messias, trazendo as suas... Porque um cara que se mata, imagina o que ele carregava. Imagina o problema almático, sabe? A sua alma estava em declínio. Um cara que chega, pastor, suicídio é a falta de Deus? Não, suicídio é excesso de dor. Pastor, o senhor sabe o que é isso? E muito. Já vivi com muito excesso de dor. Já passei com muito excesso de dor. Já pensei também em acabar com a vida, já, muitas vezes. Mas quando você vai à mesa e você encontra, meu Deus, o Messias, aquele que deixa o seu trono. E a Bíblia fala que agora ele torna um nome maior do que todos os nomes. Que ele se assenta à direita de Deus. E agora ele mesmo senta à mesa e fala assim: eu quero fazer nova todas as coisas. Então hoje, minha gente, é um preparo. Eu quero preparar o seu coração. Porque ir à mesa a partir de agora é se tornar tudo novo. O que você passou em 2025? Passa uma cena cinematográfica aí na sua cabeça. Lá, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Agora nós acabamos por dezembro. E em dezembro Deus nos proporciona aí a mesa. Trazer uma retrospectiva. Mas não só uma retrospectiva. Eu quero dizer de fato que a partir de agora é um ponto inicial para a história da sua vida mudar. É agora o momento ideal para a sua vida se tornar novo. Tudo novo. Alguns que estão aqui a primeira vez, ou alguns que me conhecem, tudo novo. E não é sobre a minha história, não é sobre o que me proporcionou, não é sobre o que o Felipe vai fazer, não é sobre o que o Felipe fez, mas na verdade o que ele está fazendo, o que ele está construindo, é de fato o que ele está me proporcionando sentado à mesa. Filho, eis que faço algo novo. E qual é a novidade? A nova aliança e eterna. É a reconciliação de Deus com o homem. Se a própria teologia, mas a palavra diz que foi Ele que nos amou primeiro. A iniciativa não foi de um homem, a iniciativa foi do próprio Deus. Amar o homem. A iniciativa foi de Deus reconciliar Ele com o homem. Dele de olhar como sábado passado nós fomos ministrados, sabe? Essa graça que nos vivificou, estando ainda nós mortos em ofensas e em pecado. Você acha que Jesus chegou e falou: agora está tudo bem, eu posso te salvar? Ah, não, vou te salvar que está tudo bem. Não, bora lá. Jesus instrui os seus discípulos a preparar o local da ceia. Mateus 26, 18. Ide à cidade ter com um certo homem e diz-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa. Obrigado. Antes da mesa houve um preparo espiritual, emocional, físico. Quando eu vejo Jesus direcionando os seus discípulos: vai a uma cidade, vai ter um homem lá. Eu vejo os céus se conectando com a terra. E esse homem, meu Deus, a Bíblia só é clara nisso. Vai lá, vai ter um homem, fala. O Tetioso me ensinou muito. É muito poderoso, eu sou fotográfico, sabe? Eu preciso ver para fazer. É assim a vida. Alguns, né? Eu principalmente. Mas eu vejo isso os céus. Agora o momento profético é agora. Vai ter um homem lá. Você vai falar que o mestre vai ser a Páscoa na sua casa. Eu vejo o cumprimento, essa alegria que precisa estar em mim e você. Jesus está te chamando à mesa. Jesus está nos chamando à mesa. E sabe o que é muito poderoso? Em nome de Jesus, que dos seus olhos, dos nossos olhos, todas as escamas possa cair por terra. Que hoje possamos sentir de fato o pecado que nos suja e nos afasta de Deus. Mas mesmo assim,
Jesus está te abraçando, te chamando à mesa. Gente, se eu pudesse, eu estou sentindo não só a graça, mas eu estou vendo a graça. Deus está movendo graça. Sabe, preparar a mesa e ver isso acontecendo, é de fato os céus inundando a terra, é movendo a terra. Isso não é uma palavra de jargão, isso é o que Deus está movendo aqui, vai movendo o seu coração. Mas eu preciso que a partir de agora, Jesus está na mesa, está preparando a mesa, e Ele está nos chamando. É necessário nos preparar a chegar a essa mesa, porque se nós não nos prepararmos, seremos como Judas Iscariote. Cearemos com Ele, beberemos com Ele, e mesmo diante de tudo isso, vamos trair Ele. Na mesa, dor para os discípulos. Na mesa, abandono. Na mesa, os discípulos não entenderam. Como assim o Senhor vai morrer? Como assim o Senhor vai nos deixar? Eu começo a imaginar Pedro, eufórico, sanguíneo. Não, eu não vou permitir isso. O Senhor não vai morrer. Calma, Pedrinho. Zelote. Não, aqui não. O meu Messias, não. Nós temos que vencer a guerra. O Senhor tem que subir no trono. Precisamos nos preparar à mesa, e hoje eu quero te dar uma iniciativa diante de Deus. A Bíblia fala que devemos ter grande ousadia a entrar na sua presença. Então a minha ousadia para você e para mim, o Ministério de Louvor, por favor, pode subir. É nos preparar, porque se não nos preparar, se tornaremos como um traidor. Vamos cear, vamos cantar, vamos ouvir o próprio Messias falar, mas mesmo assim, vamos traí-lo. Eu queria que você se colocasse de pé. Próximo sábado, gente, eu vou dizer só um pouquinho do que está acontecendo aqui, tá? Profeticamente, que a minha cabeça chega a estar loucura diante de Deus. Eu tenho orado, pedindo ao Senhor para colocar pessoas nesse lugar, e você está aqui. Quando aquele casal ali entrou, o Espírito Santo falou muito ao meu coração. E eu vou dizer algo diante de Deus, mas diante de Deus, se preparem para a mesa. A mesa vai significar muito na vida de vocês. A mesa, ela pode transformar a nossa vida a partir de agora. Aramandarábias. Quando você vai ver a mesa, eu lembro de Davi. Quando você vai ver mesa, eu lembro, tenho certeza que Nicodemos e Jesus, eu creio que eles estavam numa mesa. Eu creio nisso. Eu creio. E a mesa, não falo só de algo físico, de fato. Sabe, na mesa os discípulos ouviram Jesus. Se a igreja ou o pastor dependesse ser o melhor pastor da terra, Pedro, Judas, a galera toda estava com o melhor pastor que já existiu, e o Judas traiu. Já ouviu esse termo? Essa analogia? A mesa, Jesus está nos pedindo a preparar. Gente, eu estou indo para a mesa, e eu queria convidar vocês para ir comigo.